Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal, tamo aí. Vamos dar notícias, informações aqui, opiniões, análise, reacts, né? E hoje eu venho com uma certa forma aí, uma opinião, um react, não sei. Mas vamos falar aí a respeito da declaração que o Hulk deu aí, né? Se eu não me engano, na última quarta-feira, né? Mas no meio dessa semana. Vou ler ela aqui, aspas, e depois ele mesmo depois deu uma outra entrevista falando sobre essa primeira. Então vou trazer as duas aqui, vou reagir perante a isso. Mas antes de mais nada, tá aqui até agora, não deixou o like? Já senta o dedo no like aí, se inscreva no canal. Muita gente vem assistir o conteúdo e não é inscrito, eu não consigo entender, mas enfim, se inscreva no canal. E quem quer ser membro, link no comentário fixado. Você vai ter acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp com os membros, onde a gente dá notícia em primeira mão, bastidor de apuração, resenha de qualidade, desconto com o patrocinador do canal, participações em lives, sorteio de ingresso. Então seja membro também, beleza? Então já deixa o like, se inscreva aí e vambora, galera. É o seguinte, Hulk, em amistoso, tá? Do Fluminense, no meio da semana, o Hulk falou o seguinte, abre aspas para o Givanildo de Oliveira. O que vejo aqui é que, aqui no caso Fluminense, tá gente? Diferentemente do que, o que vejo aqui é que, diferentemente do Atlético, eu tinha uma responsabilidade muito grande de jogar todas as partidas e de decidir jogos. Era uma pressão enorme desde que cheguei ao Atlético. Agora venho para o Fluminense, um time que também tem muitos jogadores de qualidade, acostumados a vencer e com bastante experiência. Vamos lá. Primeira coisa, primeira parte ali que eu quero destacar. O que vejo aqui é que, diferentemente do Atlético, eu tinha uma responsabilidade muito grande de jogar todas as partidas e de decidir os jogos. Vamos lá, o Hulk. O camarada ganha um salário aí acima de 2 milhões de reais. É uma estrela, tem o nome que ele tem, chegou na pompa que chegou. Se ele não quer ter responsabilidade ou pressão, tá na profissão errada, né? Nessa parte aqui, no início do ano eu discordo com ele. No início do período dele eu discordo dele, tá? Agora, de fato, 24, 25 e 26, aí é fato que ele foi o único protagonista, o único jogador de fato que era para segurar a pressão juntamente com o Everson, mas o Everson é goleiro, vocês entendem o que eu quero dizer aqui, não estou menosprezando o Everson, mas enfim, jogador de linha, de fato, 24, 25 e 26 o Galo deixou para lá, né? O último parceiro que o Hulk teve foi o Paulinho. De lá para cá, o Hulk não teve ninguém para jogar com ele. Não teve um cara ali na primeira linha, na segunda linha e na última linha para decidir, para dividir responsabilidade com ele. Então, de 23, 22, 21, eu tiro isso aí, acho que o Hulk tá errado, acho que era isso mesmo. Agora, de 24 em diante, tá certo em reclamar. O Galo esqueceu de se preparar para uma aposentadoria do Hulk, né? Parece que o Galo esqueceu ou não imaginou ou mesmo assim fez de bobo, entendendo que o atleta da idade que ele tem, a condição técnica dele iria cair, a questão física dele iria cair ano após ano e que teríamos que repor, teríamos que colocar pessoas, jogadores para jogar ao lado dele, para decidir, né, e dividir a responsabilidade, até porque o Hulk sozinho não era aquele cara que colocava a bola debaixo do braço e resolvia, como foi em outros momentos, tá, gente? Então, nessa questão aí, eu concordo com ele até 2023, mas de 24 em diante eu discordo dele. Eu concordo com ele, falei ao contrário. Eu discordo dele até 2023 e 23 em diante eu concordo com o que ele falou, tá? E aí, assim, já vou ler a segunda parte aqui pra gente fazer um contexto geral, tá, gente? Eu vou ler a segunda parte, onde ele explica o que ele falou, porque isso aqui gerou uma polêmica, uma repercussão. Teve gente falando que achou que ele falou mal dos companheiros, mal da diretoria,
cuspiu no prato que comeu, enfim. Aí a opinião, cada um tem a sua e foram respostas emitidas aí, várias opiniões a respeito desse assunto. Eu quero trazer a minha. Vou ler a segunda parte, tá? Que ele fala aqui, que ele rebate essa própria entrevista dele, ele rebate as pessoas que fizeram polêmica com essa entrevista que ele deu, beleza? Mas antes de mais nada, galera, minério, seguros, não dá bobeira, fecha aí um seguro residencial, é top demais, aqui em casa tem, deu problema na geladeira, na máquina de lavar, um problema aí de encanamento, vidro, assistência 24 horas, irmão, só ligo lá no minério, ó, assistência 24 horas, com um pedido, com um serviço aqui efetuado de qualquer parte dessa assistência 24 horas, eu pago todo o seguro durante todo o ano, todas as prestações dentro de um ano. Então, é uma parada de custo-benefício top, de qualidade, tá? E me deixa totalmente, de fato, assegurado. E seguro hoje em dia é necessidade, não dá bobeira. Link no comentário fixado, QR Code na tela, Minério Seguros. Vamos ler aqui agora, galera, a segunda parte da entrevista, a segunda entrevista, que ele rebate as pessoas que fizeram polêmica com esta primeira fala dele aqui. Vou pegar para vocês aqui, vou abrir aspas aqui e vou ler aqui a segunda parte dessa entrevista. Ó, vamos lá. Hulk se manifesta após repercussão de declaração na estreia pelo Fluminense e manda recado à torcida do Galo. Abre aspas. O que me entristece é que algumas pessoas sempre buscam polêmica. Até em uma fala que, para mim, estava muito clara. Cheguei a um time fluminense que já estava montado, com uma base consolidada. Aqui sou apenas mais uma peça e, por isso, não preciso jogar todas as partidas. No Atlético, fiz parte do processo de montagem da equipe, acabei assumindo protagonismo ao longo desses anos e, até pela relação de idolatria que foi construída, senti-me na obrigação de estar sempre em campo. Cheguei ao Galo em 21 e construí uma linda história. Tornei-me ídolo e fui campeão por um clube centenário. Não entendo como por algumas pessoas conseguem supor que eu possa faltar com respeito à instituição e principalmente à torcida. Joguei ao lado de grandes jogadores, disputamos finais importantes em todos esses anos e criamos uma ótima relação no dia a dia. Saí há alguns meses, mas deixei muitos amigos dentro e fora de campo. Principalmente levei comigo todo esse respeito pelo clube, pela torcida e pelos ex-companheiros. Meu amor por Minas Gerais e pelo Galo é tão grande que a minha corrida, a Hulk Run, acontecerá em Belo Horizonte. Estou investindo nisso e fiz questão de que fosse aí. Sinceramente, fico muito magoado quando vejo algumas pessoas, até para de forma maldosa, distorcendo falas para criar polêmica. O pior é que alguns torcedores do Galo acabam embarcando nisso, mas quero deixar muito claro que jamais faltarei com respeito e nunca cuspirei no prato que comi. Estou em outro clube gigante, começando minha história, mas jamais esquecerei tudo que eu vivi por aí. Beleza, isso aqui nada mais é do que assessoria de imprensa trabalhando do Hulk, né? Uma gestão de crise muito bem feita, né? No momento, no time perfeito, nem deixou a parada, né, crescer muito. Então, parabéns ao pessoal que cuida da carreira do Hulk, fez uma assessoria, uma gestão de crise muito boa, né? Mas eu tenho minha opinião. Eu acho que a primeira declaração do Hulk foi mais uma crítica direta à diretoria do que os companheiros, porque ele usa a parte do também na frase. Aqui também temos atletas de qualidade, ou seja, se é também é porque lá no Galo também tinha. Só que ele deixa claro que faltou a diretoria do Galo se preparar para montar uma equipe competitiva, uma equipe sólida, uma equipe com atletas que não fosse apenas o Hulk decisivos. E eram poucos. No Fluminense tem mais jogadores para ele dividir o bastão. No Galo não tinha, chegou um momento que era só ele que tinha que decidir. Então, eu nem acho que isso aqui é uma crítica aos jogadores, e nem acho que os jogadores do Galo vão se sentir ofendidos por isso aqui não. Acho que passa leve, passa batido, tá? Agora, é uma crítica, para mim, direta, nem indiretamente, é uma crítica direta à diretoria do Clube Atlético Mineiro, as pessoas que estão à frente do clube. Como ele disse bem, e aqui é verdade, ele não está tranquilo em relação à torcida, tranquilo em relação à instituição, tranquilo em relação a Minas Gerais, Belo Horizonte, tá de boa. O negócio dele é a diretoria. E, na minha opinião, e a informação que eu tenho também, é que, obviamente, o Hulk saiu não muito bem com a turma que toma conta do dia a dia do clube. O Hulk não saiu pela porta da frente com a diretoria, ele saiu pela porta da frente com a maior parte da torcida, né? O Hulk, se chegar em BH amanhã, ele não consegue andar na rua. Isso aí, pelo amor de Deus, gente. Isso aí ninguém vai tirar dele, né? É ídolo e vai continuar sendo ídolo, tá? Mas, pra mim, essa fala foi uma cutucada na diretoria. E você quer mais uma?
Vocês que não viram um contexto geral, esta resposta foi de uma pergunta que estava falando sobre o Zubeldia. Em momento algum, o repórter induziu ou citou o Clube Atlético Mineiro. Saiu da boca do Hulk. Ele quis falar dessa forma. Ninguém indagou ele. Como é que é jogar aqui? Como é que era no Galo? Qual a diferença do Fluminense com o Galo? Nada. Partiu dele. Partiu dele. Então, para mim, fica mais evidente ainda que foi uma direta para a diretoria do Galo. Assim, eu acho, Hulk, que menos é mais. Acho que quanto menos você alfinetar, falar, criticar, né, em relação à sua passagem aqui no Galo, melhor é. Acabou, foi tudo lindo, maravilhoso. Agora a sua carreira no Fluminense toca daí que a gente toca daqui. Eu acho que entendo o seu lado. Foi, na minha opinião, desrespeitado por algumas pessoas no clube pela forma que trataram o seu contrato, o seu término, meio que tentaram aposentar o Hulk aqui. Eu acho que foi conduzido de forma totalmente equivocada, a forma que foi o Hulk sair no vestiário do jogo contra o Flamengo, ser relacionado e não ficar para assistir o jogo, aquilo ali foi uma bagunça que só, né? Mas passou, vida que segue. Eu acho que cada vez mais que o Hulk vira público e falar qualquer coisa polêmica em relação ao Galo, vai criar esse barulho. Vai criar esse barulho. Então, menos é mais. Entendo o lado dele, a chateação dele por tudo que aconteceu. E ele estava lá dentro, aconteceu com ele, dói em quem acontece. Mas eu acho que o melhor para ele é seguir quieto no Fluminense, de boa, na paz. E dar uma meio que esquecida. Não tem que ficar cutucando, mandando indireta, direta. Segue a vida, segue o baile, toca a vida pra frente aí e deixa o pau quebrar. O que passou, passou, né? Em um dia, quando ele aposentar, eu tenho certeza que ele vai falar tudo que aconteceu em um podcast desse da vida aí, que o jogador fica mais à vontade, vai soltar tudo. Mas enquanto ele ainda é atleta profissional de futebol, tá em outro clube, eu acho que é desnecessário ficar entrando nessa. Fica ruim para todo mundo. Fica ruim pro torcedor que sente, né, menosprezado, e muita gente ficou chateado com o Hulk. Fica ruim pro Hulk, né, que vê a sua imagem sendo colocada em polêmicas, né? Fica ruim pro Fluminense. Às vezes o torcedor do Fluminense fica chateado. Pô, o cara fica falando de Galo, tá no Fluminense, vamos focar no Fluminense. Então, assim, acho que fica ruim pra todo mundo, tá? Eu acho que o melhor se fazer é o Hulk seguir a carreira dele, quieto na dele. Boa sorte do mundo lá no Fluminense, lá e que seja feliz. E é isso. Quando acabar, aposentar, pendurar chuteiras, vem a pública e esclarece tudo, joga tudo no ventilador, né? É bom também a torcida ficar sabendo de algumas coisas. A gente fica sabendo de algumas coisas, não pode contar, mas quem sabe o Hulk fala aí futuramente, né? Mas é isso, eu acho que foi uma parada já voltada à diretoria, tá? Nada relacionado à torcida, à instituição, ao Clube Atlético Mineiro, ou aos torcedores, ou aos jogadores que jogaram com ele. Eu acho que a porrada foi para dar lá na diretoria, beleza? Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam da declaração? Vocês acharam que foi mais pro lado da diretoria, dos jogadores, do clube? O que vocês acharam? Deixa a opinião de vocês aí, lotem nos comentários o que vocês acharam, concordam comigo, discordam em quê? Concordam em quê? Bora pro debate, tamo junto, forte abraço, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro, dá moral lá pra Minério Seguros, link no comentário fixado e camisa Raiz História, ó, fiz questão de gravar com ela lá, Rucão da Massa lá, ó. Link também no comentário fixado, tá galera? Tamo junto, qualquer novidade, eu tô de volta, valeu, fui!